Então, a gente entra agora no processo de avaliação. Então, a gente vai apresentar como que é o processo de avaliação. Nosso objetivo é fazer essa apresentação do processo de avaliação de maneira integrada com o uso da análise de ponto de função e apresentar os fundamentos aí do SNAP, né, que, no fundo, é muito próximo ao que a gente tem na análise de ponto de função. Propósito da avaliação, o tipo de avaliação, o escopo da avaliação, a fronteira, e a novidade surge com a partição, né? Que é um conceito que não existe quando a gente mede ponto de função e que, para você utilizar o SNAP, ele é bastante relevante, né? Bem, a primeira etapa é nós definirmos aqui propósito, escopo, fronteira e partições, são as premissas da nossa medição. Essa etapa ela é comum tanto à medição funcional quanto à medição não funcional. Daí, nós reunimos a documentação disponível e segregamos o que é relacionado a um requisito funcional, o que é relacionado a um requisito não funcional, ou misto, né, que envolva tanto requisitos funcionais quanto requisitos não funcionais. Aqueles elementos que estão relacionados à medição do tamanho funcional, eles são processados normalmente usando as regras lá do CPM para medir funcionalidades. E aqueles que são relacionados a requisitos não funcionais, eu vou associar às subcategorias, né? Então, vou identificar aqueles requisitos não funcionais que são associados às subcategorias. Daí, conforme as subcategorias, eu vou identificar as unidades de contagem. Para quem está acostumado com ponto de função, seria identificar os processos elementares. Só que processos elementares não eu estou usando processo elementar não no sentido real, né? Eu estou usando no sentido figurativo, porque o STU não precisa ser necessariamente um processo elementar, só para facilitar o entendimento, já que a gente está começando essa jornada agora, né? Uma vez que eu identifique esses SCU, essas unidades de contagem SNAP, eu vou determinar a sua complexidade. Com base na sua complexidade, eu vou determinar a contribuição lá em pontos SNAP e, a partir daí, eu vou calcular o tamanho não funcional, né? Então, e ao final, né, como eu tenho que ter um racional, né, tenho que explicar como é que a gente chegou naquele resultado. Então, nesse quadro, os elementos que estão destacados em rosa são parte do processo de avaliação do SNAP. E os demais, a gente busca integrar essas atividades de medição do SNAP junto com as outras atividades de medição, né? Então, vamos abordar essa primeira caixinha que a gente chamou aqui de 1, que é determinar o propósito, escopo, fronteiras e partições. Vamos explicar um pouquinho melhor essa primeira etapa aí do processo de medição. Ela é composta aí de 6 atividades, né? A primeira atividade é identificar o propósito da avaliação, daí o tipo, escopo, as fronteiras, as partições, e, por fim, documentar todas essas premissas aí de medição, né? Vamos entrar dentro de cada uma delas. Então, sobre a primeira etapa, que é identificar o propósito da avaliação. Toda atividade de medição, seja ela lá para que for, ela depende desse referencial, desse porquê que eu estou fazendo a medição. Então, vamos colocar no seguinte forma: o meu propósito é comparar desempenho de 2 ferramentas. Cara, se o meu propósito é comparar o desempenho de 2 ferramentas, eu tenho que fazer uma medição alinhada com esse propósito, né? Meu propósito é avaliar o desempenho
na execução de um projeto, né? Então, tem que fazer a medição alinhada com esse propósito. Então, volta e meia eu cito um exemplo que eu acho que é bem didático assim, dessa coisa, né? Você pede para alguém medir a área de uma sala. E aí a pessoa pega e começa a medir a largura, medir o comprimento, medir os recortes e soma esses vários retângulos que ela mediu para chegar na área da sala, né? E depois que a pessoa faz isso, aí eu pergunto, ótimo, quantos metros de cortina eu tenho que comprar então, né? Então, o meu propósito nunca me levaria a medir o piso. O que eu queria medir, na verdade, era a área das janelas, 1 metro para cima, 1 metro para baixo, 1 metro para lá, 1 metro para lá, para eu comprar os tecidos lá para fazer o cortinamento, né? Então, assim como qualquer métrica que a gente for discutir, quando eu insiro essa métrica dentro de algum processo, eu preciso saber qual que é o motivo de eu estar fazendo aquilo, né? Então, toda medição tem que estar associado a esse motivo, e esse motivo vai determinar quais aspectos do produto que vão ser medidos, né? Uma medição tamanho não funcional, ela é feita para você avaliar esses requisitos não funcionais, para você desenvolver e entregar um produto. Então, para você fornecer essas respostas, né, o propósito da avaliação, você vai identificar separadamente o escopo, as fronteiras e as partições. Então, a primeira etapa aí do processo é você avaliar por que você está fazendo aquela medição. De maneira análoga à análise de ponto de função, no SNAP eu também tenho medição de desenvolvimento ou de melhoria, né? Então, eu posso medir um projeto de desenvolvimento, posso medir um projeto de melhoria ou posso medir um produto. Apesar de eu avaliar como sendo assim, bastante improvável você fazer a medição do SNAP de um produto, o primeiro curso que a gente deu, um dos objetivos era exatamente entregar esse baseline de pontos SNAP do produto. Eu fiquei surpreso, né? Porque eu imaginava que ia se utilizar como a gente usa aqui, né? Nos moldes do roteiro de métricas de CISP, para avaliar projetos de melhoria. Eu nem alcançava muito circunstância que a aplicação. Né? Para o objetivo deles, que era fazer não só determinar um preço, ponto de função, mas para criar um modelo de custeio nos moldes que eu citei no início do curso, né? Eles queriam medir a aplicação como um todo. Né? Então, o projeto de desenvolvimento se refere à primeira release da aplicação e a sigla que se usa lá é o DSP, que são os pontos SNAP de projetos de desenvolvimento. O projeto de melhoria, ele serve para medir, na verdade, qualquer tipo de manutenção corretiva, preventiva, adaptativa, perfectiva. Ao contrário do ponto de função do IFPUG, que só mede funções incluídas, alteradas, excluídas, né? No caso do SNAP, a gente mede qualquer tipo de manutenção, na verdade, né? E, por fim, medir a aplicação. A aplicação é definida como um conjunto coeso de procedimentos automatizados de dados que suportam um objetivo de negócio consistindo de um ou mais componentes, módulos ou subsistemas. Essa medição, a pergunta que o Leonardo me formulou mais cedo, também é referenciada como tamanho não funcional, né, o baseline ou instalado. É uma medida das características não funcionais. Lembrando que quando a gente fala características não funcionais, nessa ótica do IFPUG, né, inicializado quando o projeto é concluído e atualizado cada vez que você tem uma melhoria. Então, como vocês podem ver, o IFPUG teve uma preocupação de fazer um processo bastante alinhado com o que ele já faz atualmente com a análise de ponto de função. Né? O escopo da avaliação, a materialização, são os requisitos não funcionais que vão ser avaliados, né?
qual é o pedido do cliente que derivou elementos de projeto para serem atendidos. Então, ele é determinado pelo propósito, ele define um conjunto de partições, no caso, pode ser uma única partição, ele identifica categorias e subcategorias que vão ser incluídas conforme os elementos de projeto que forem criados para atender esses requisitos não funcionais e pode incluir também mais de uma aplicação. No caso do projeto de desenvolvimento, se avalia o produto como um todo, né? No caso da base instalada, se avaliam os elementos de projeto que permanecem na aplicação para atender aos requisitos não funcionais, mesmo depois dela instalada. Na manutenção, são todos os elementos de projeto que são necessários para atender aos requisitos não funcionais no escopo. E, no caso da melhoria, são os requisitos não funcionais para entrega e desenvolvimento do projeto, né? É importante destacar, no caso da melhoria, que se mantém as mesmas fronteiras criadas quando do desenvolvimento, né? Caso contrário, as nossas referências elas se perdem. Bem, quem fala? Pires. Quem? Pires. Pires aqui. Hã? Diga, Pires. Eu estou entendendo, inclusive, que você pode colocar como teu escopo, tá? Pontuar só uma subcategoria, caso exija interesse. Por exemplo, você está interessado só em pontuar o que for a subcategoria que envolve desempenho. Tá? É mais ou menos como ponto de função, tá? Não sei se você tem alguma consideração em relação a isso, mas eu estou entendendo que você pode selecionar só uma subcategoria devido ao interesse de você saber, tá? Não só pode, Pires, como eu percebo que tem sido essa estratégia de implementação do Snap, né? Vocês vão ver aqui ao longo do curso que tem algumas subcategorias cuja implementação é mais trabalhosa do que outras, né? Por exemplo, múltiplas mídias. Cara, para múltiplas mídias, o Snap é uma solução muito boa, na minha opinião. É simples, é fácil e responde às necessidades que o nosso mercado vê para pontuar esse tipo de elemento, né? Já quando a gente fala de validações, eu vejo que operacionalizar essas validações é um negócio que fica mais difícil da gente justificar, porque é um trabalho que é muito grande, né, para a gente apurar esse tipo de coisa, requer uma informação muito detalhada, diferente do que a gente costuma ter quando faz a medição, ou pelo menos a aproximação do tamanho. E eu vejo que o caminho para começar a se utilizar o Snap é escolher algumas subcategorias que resolvam problemas pragmáticos, problemas reais já, né? Então, questão de múltiplas mídias, questão dos batches, questão de você ter uma arquitetura muito complexa, que envolve diferentes componentes, e você quer contratar empresas diferentes, às vezes, para tratar de elementos diferentes. Então, esses pontos que hoje a gente tem assim, maior dificuldade de operacionalizar usando o ponto de função, eu vejo que eles são candidatos a pilotos para começar a trabalhar com o Snap, né? Então, eu estou de acordo aí com o que você está falando, e não só estou de acordo, como vejo como uma estratégia para começar a se utilizar o método, tá bom, Pires? Cadu, pois não? Fala. Você colocou três pontos que eu até tinha anotado aqui. Se a gente considerar apenas o CPM, são pontos que não são que deixam como se fosse um gap, como tratar essa questão dos outros componentes. Mas se a gente trazer para a nossa realidade aqui na cidade brasileira, a gente tem um CISP que ele dá um caminho por onde a gente seguir.
com essa entrada do Snap agora no mercado, com essa adoção gradual, como você enxerga que tem sido feita essa discussão da relação entre o CISP e a adoção do Snap também? E até puxando um pouco do que você falou lá atrás, que, por exemplo, o Snap ele não aborda, por exemplo, o requisito não funcional da questão da linguagem de programação. Mas a gente tem lá no roteiro do CISP alguns itens que tratam disso, de atualização de linguagem, atualização de versão. Então, como você tem enxergado isso, essa comunicação, essa relação, essa alternância que possa vir a ocorrer entre o CISP e o Snap? Primeiro, só para clarificar, quando eu falei a questão da linguagem, eu quis dizer o seguinte, eu trabalhar com a linguagem A ou trabalhar com a linguagem B, considerando que elas sejam do mesmo nível de abstração, não implica em eu ter diferentes snap points, né? Foi isso que eu quis dizer. Se você tem um projeto que envolve você redesenvolver algum componente do seu produto, isso será medido sim, entendeu? Então, só para clarificar. Sobre a segunda pergunta, né? A gente tem o CISP hoje como uma resposta necessária às lacunas de atividades que eu não consigo medir por pontos de função, né? Aqui a gente foi além das fronteiras originalmente concebidas para análise de ponto de função, que se limitava a desenvolver uma nova aplicação ou fazer melhorias funcionais a uma aplicação. Porque a gente já tem essa resposta, eu vejo que haverá uma maior lentidão, haverá uma maior resistência à utilização generalizada do Snap junto à nossa comunidade de métricas. Isso é uma avaliação pessoal minha, tá? Vejo que essa discussão ela criou momento quando a Caixa Econômica Federal, que é um player imenso no nosso mercado, resolveu adotar o Snap, né? De maneira similar ao que aconteceu em, se eu não me engano, 98 ou 2001, quando ocorreu o mesmo com a análise de pontos de função. Então, não sei bem se é esse o tema que o Jonathan colocou, mas eu vejo que o impacto que a gente tem de haver o guia do CISP, né, nós já temos uma solução para vários dos problemas para os quais o Snap se propõe resolver, né? Então, nós já temos uma solução. Se essa solução ela é melhor ou pior do que a solução proposta pelo Snap, eu vejo que é objeto de provas de conceito que devam ser realizadas por todos os usuários de métricas, Brasil afora, privados ou públicos, né? Eu vejo que o Snap ele proveu uma solução bastante interessante para essa problemática de transbordo. Por exemplo, quando você contrata um seguro, esse seguro tem uma franquia, né? E você está limitado a pagar ali aquele valor da franquia. A ideia disso aí é reduzir o risco da seguradora, né? Então é um risco compartilhado. Quando se faz um contrato de ponto de função, os preços que a gente vê praticados em ponto de função são preços até baixos. Até comentei sobre isso numa oportunidade lá que fiz uma apresentação na ISMA sobre quanto pagar por um ponto de função. Então, o que a gente percebe é que as empresas entram nos contratos assumindo assim, um cenário extremamente otimista em termos de quanto os requisitos não funcionais vão onerá-las, né? E depois elas ficam querendo inventar coisa para medir que, se você olhar o padrão, estritamente não é medido, né? E se houvesse uma medição específica para esse fim, essa medição seria uma resposta mais simples do que a gente encontra por aí no mercado, profissionais muitas vezes certificados de ponto de função, tendo que explorar brecha de manual, coisas cinzentas no manual para justificar a contagem, né?
O terceiro ponto, então, o primeiro era clarificar essa questão que eu falei da linguagem, né? Que quando eu falei linguagem, eu não quis dizer que redesenvolver alguma coisa de outra linguagem não seria objeto de medição, não foi isso que eu disse, né? O segundo ponto é colocar que, porque nós temos o CISP, eu vejo que a gente vai ter uma maior dificuldade de ter uma aceitação mais ampla e mais rápida do SNAP, e que vejo que é relevante provas de conceito para esse fim, porque apesar da gente ter o CISP, existem respostas fornecidas pelo SNAP que facilitam, diminuem o risco quando você tem contratação ou estimativa usando pontos de função, né? Então, essa é a minha visão sobre esse ponto que você levantou, Jonathan. Eu consegui abordar o que você colocou? Sim, exatamente. Era colocar essa dificuldade que você falou em relação à adoção do SNAP. E em relação à linguagem de programação, eu tinha entendido que não era no desenvolvimento, mas no sentido do SNAP, ele não um dos pontos que você tem relatado nos slides anteriores. Segundo o APM, a ideia era atender a todos os requisitos não funcionais, né? Ser capaz de estimar, medir todos os requisitos não funcionais. Que você até colocou que seria uma afirmação seria um pouco pretensiosa do próprio guia, colocar uma afirmação desse tipo. Agora observa que porque você não consegue medir todos os requisitos não funcionais, isso não implica que ele não seja uma solução adequada para uma realidade pragmática, entendeu? Porque, cá entre nós, essa questão da linguagem, no fundo, se torna irrelevante. Porque quando você faz determinado contrato, você já estabelece, isso aqui vai ser nessa linguagem. Ou quando você tem diferentes linguagens, você já coloca fatores conforme a linguagem, né? E por fim, como vocês vão ver durante o curso, eu meço elementos de projeto. Então, se eu trabalho com determinada linguagem, em diferentes níveis de abstração, que é onde é mais grave esse impacto no esforço, no prazo, né? Inevitavelmente, eu vou ter diferenças na minha arquitetura, no meu projeto. E essas diferenças vão representar diferentes medições em snap points. Então, observa que, apesar de num sentido assim, estritamente formal, eu avalio como sendo exagerada a afirmação, num ponto de vista pragmático, tem eficácia, pelo que eu pude observar. E eu acredito que vocês vão compartilhar isso comigo também quando a gente terminar esse trabalho, tá certo? Ok. Ô, Cadu? É Pires. Pois não, quem está falando? É Pires. Oi, Pires. Só para complementar uma coisinha, eu acho que uma dificuldade que vai ser que a gente talvez tenha de adotar o SNAP de maneira geral, a não ser internamente, como se costuma dizer, né? Combinar com os russos, né? Então, o cliente vai ter que conhecer SNAP também, né? Isso aconteceu com ponto de função, que o cliente no final teve que conhecer ponto de função, porque o TCU disse que tinha que ser em ponto de função. Agora, acho que isso aí vai ser uma dificuldade, a não ser, de novo, para uso interno, questões de estimativa e tudo mais. O PIT, observa que o TCU ele não falou que tem que ser ponto de função. Isso é uma interpretação que não bate com os acordos dele lá, né? O que eles determinaram é que tinha que ser baseado em resultado, né? Tinha que ser baseado em resultado, e recomendaram usar ponto de função porque é um padrão, né? Então, no fundo, não foi assim uma determinação, né? Use esse negócio. O que aconteceu é que é o que tinha o maior volume de usuários, né?
Por exemplo, a gente fez uma apresentação no próprio TCU sobre o Cosmic, né? Só que é algo que carece de uma massa crítica para a coisa acontecer, né? Eu acredito que essa massa crítica ela vai acontecer mais facilmente com o Snap. Por quê? Apesar do CISP resolver boa parte dos problemas para o qual o Snap foi criado, né, não resolve todos. E o CISP ele tem um potencial de risco, de incerteza, maior do que o potencial que o Snap promove, né? Vamos colocar assim, um marco aí nessa coisa, na minha avaliação, foi esses editais da Caixa Econômica, né? A Caixa Econômica é um player assim, muito grande, né? E em função dessa decisão da Caixa Econômica, eu acredito que outras empresas vão começar a se interessar nisso, né? Então, o primeiro curso no Brasil que a gente deu aconteceu principalmente por causa dessa movimentação da Caixa Econômica. Eram empresas que forneciam serviços para a Caixa, né? Hoje, vocês já estão se interessando por esse tema, né? Imagino que seja consequência desse tipo de movimentação. Então, como você falou, né? É um movimento. Eu vejo que, comparado com outras soluções, o Cosmic, por exemplo, né? O Snap tenha uma vantagem significativa porque ele se encaixa direitinho com o ponto de função do escudo. Enquanto no Cosmic eu teria que ter um trabalho adicional muito grande, com o Snap essa coisa se encaixa de uma maneira muito mais simples, né? Com a vantagem de potencializar menos risco, bem menos risco, do que a gente tem hoje com o roteiro do CISP. Me fiz entender? Alô? É porque tem várias pessoas com o microfone aberto, eu acredito. E aí esteja dando ruído. Não, estou entendendo. Ficou claro? Podemos seguir em frente? Vamos em frente. Eu vou pedir que a pessoa só habilite o microfone quando for fazer essa intervenção. Porque senão os ruídos de fundo vão se acumulando, né? Pessoas falando, e aí acaba prejudicando. Uma novidade... Cadu, só um minutinho, eu posso interromper? Claro. Eu sou a Vládia, eu estou falando aqui do Ceará, e aí eu queria saber como é que o Snap está sendo utilizado pela Caixa, né, que é esse cliente externo que já está utilizando a técnica, né? Como é que ele está usando o Snap para fazer estimativas? Porque uma dificuldade que a gente tem aqui é assim, nos nossos contratos, quando um cliente pede para a gente desenvolver um produto, fazer um projeto novo, a gente tem que ter uma contagem para fazer estimativa, né? E aí, através do CISP, daqueles itenzinhos que a gente pode medir o requisito não funcional, a gente consegue fazer uma previsão para o cliente, né? E com o Snap, como é que a gente faria isso? O primeiro ponto é que o CISP, a aplicabilidade dele é para cenários que não são medidos com análise de ponto de função, certo? Então, por exemplo, se você tem que fazer um desenvolvimento ou uma melhoria, essas coisas, elas, a não ser que explicitamente declaradas, né, elas não são cumulativas. Então, o sujeito, quando ele faz um desenvolvimento, e esse desenvolvimento envolve trabalhar com elementos da interface com o usuário, não é porque o roteiro do CISP prevê medir modificações em elementos da interface com o usuário que isso vai ser medido dobrado, né? Eu vou usar o que o CISP fala sobre esses elementos da interface com o usuário, mais do que está sendo feito, né? Então, esses itens do CISP são voltados para, se nada for dito ao contrário, para elementos que a gente não consegue medir em pontos de função. Então, não são coisas cumulativas. O Snap segue a mesma lógica. Não segue a mesma lógica. O Snap,
quando eu meço elementos do projeto, eu gero snap points para os elementos da interface com o usuário, por exemplo, né? Então, você me perguntou especificamente no caso da Caixa Econômica, né? Ela não homologou, esse é o termo que ela utiliza, homologou, ela não homologou todas as subcategorias, ela homologou algumas subcategorias. E o que a gente percebe claramente é o caráter de transbordo, né? Então, você mede com o Snap aquelas subcategorias que representam elementos de projeto fora das condições normais de temperatura e pressão. Então, se você tem uma transação com a transação típica, não haverá nenhum snap point a ser medido, apesar da métrica do APM permitir que haja medição desses elementos, né? Então, por exemplo, diferentes mídias de saída, diferentes mídias de entrada, né? Na Caixa Econômica até então, se trabalha com abordagem single instance, né? Que você mede só uma única funcionalidade. Com o Snap, continua se medindo desse single instance, só que nessas circunstâncias vai se gerar Snap Points referente a essa característica que está se incluindo na aplicação. Então, especificamente nesse caso que você citou, né, em tempo de estimativa, já se consegue determinar se haverá necessidade de uma, duas, três ou quantas mídias forem. Então, nesse sentido, entendeu? Perdão, qual era o seu nome mesmo? Gládia. Isso. Gládia. Então, nessa linha, né? Nem todas as categorias foram homologadas. Foram homologadas algumas categorias e a minha avaliação é que foram homologadas um caráter de transbordo. Quando você tem alguma funcionalidade, algum item de projeto que está fora assim, das condições normais de temperatura e pressão. Tá, mas assim, o Snap a gente faz a medição dele em cima da solução implementada, né? E aí, como é que a gente faria, assim, eu vou começar um projeto, como é que eu poderia apresentar uma estimativa para o cliente em cima de uma contagem Snap? Porque nesse momento a gente não tem ainda a solução. Eu vejo várias alternativas. Normalmente, você tem arquiteturas de referência, né? Então, ainda que você não tenha o projeto detalhado que lhe permita uma medição, aquela arquitetura de referência pode te dar insumos para fazer uma aproximação desse projeto detalhado, né? Então, por exemplo, se trabalha com determinado tipo de sistema já há alguns anos. Sabe-se que para implementar aquele requisito tem que se fazer alguns batches para fazer a atualização final do processo, né? E aí, como qualquer estimativa, né, você assume premissas sobre isso. Então, para você fazer estimativa com base no Snap, você vai inevitavelmente precisar assumir premissas sobre o teu projeto. E a Caixa já trabalha dessa forma? Sim, já tem contratos rodando, né? Só que, como eu te falei, a subcategoria, isso vai ficar mais claro na medida que vocês virem cada subcategoria, né? Nem todas as subcategorias são homologadas pela Caixa, na verdade, são poucas até. Isso varia até de contrato para contrato. Tem contrato que eles utilizam algumas subcategorias, outros que eles utilizam outras. Obrigada. Tá bom? Respondi, Gládia? Sim, obrigada. Beleza. Então, próxima etapa aqui é a gente determinar as fronteiras. Eu não vou gastar muito tempo sobre essa questão da fronteira, porque um dos pré-requisitos desse curso é a pessoa conhecer pontos de função. Então, a gente usa exatamente a mesma lógica, a mesma regra, os mesmos procedimentos para determinar a fronteira da aplicação quando se usa análise de ponto de função. Aliás, a medição em Snap e a medição em ponto de função
vão compartilhar a mesma fronteira. A fronteira é a interface entre o mundo interno do sistema e o mundo externo, né? Se eu tenho um usuário humano, a fronteira está na interface homem-máquina. Se eu tenho um usuário que é um outro sistema, a fronteira está na interface entre esses dois sistemas, né? Então, a fronteira é o limite por onde eu tenho uma alfândega que vai receber dados e vai enviar dados, né? A novidade que vem com o Snap é a partição, né? Aqui, antes de chegar em partição, tem um destaque aqui, né, que reflete o que eu falei um pouco antes, né, que medição e APS em Snap, a gente tem que ter a mesma lógica, né, para posicionar os dois. Então, não é porque eu estou medindo com o Snap que eu vou usar um outro referencial de fronteira. A partição, ela é relevante para uma subcategoria, que é movimento de dados internos. Então, imagina, por exemplo, que determinada atividade envolva uma manutenção só na camada de apresentação. Ou então eu preciso fazer uma intervenção só numa regra de negócio, numa máquina de regra de negócio. Ou eu preciso fazer uma intervenção só no banco de dados, no Stored Procedure, né? Na análise de ponto de função, eu não consigo medir isoladamente esse tipo de intervenção, né? Eu só meço as funcionalidades, eu não meço os elementos de projeto que são alocados às diferentes camadas, aos diferentes particionamentos da minha arquitetura, né? Então, com o Snap, eu consigo medir esses movimentos internos, e para que eu consiga medir esses movimentos internos, eu preciso ter partições pelas quais eu vou avaliar esse fluxo de informação interna navegando, né? Então, a partição, ela é uma forma simples da gente descrever, né? São elementos da sua arquitetura de referência que você subdivide o teu produto de software quando você realiza o teu trabalho de projeto, né? Eu vejo que essa coisa da partição é um dos grandes benefícios de eu trabalhar com o Snap. Me causou surpresa quando eu estava ministrando esse curso lá para o pessoal de Barcelona, que eles me comentaram que eles estabeleceram uma única partição, né? E aí, quando você estabelece uma única partição, você perde esses benefícios de você conseguir medir esses desenvolvimentos que são pontuais, específicos em determinada partição, e caso contrário, seria impossível você medi-los de maneira específica, né? Eu vejo que um desafio aí no estabelecimento dessas partições, né, é você ter o consenso lá com o teu cliente, vamos colocar assim, né? Porque as partições, elas refletem uma arquitetura, a gente já não está falando de negócio, né? A gente já está falando de decisões técnicas de projeto. E aí você começa a entrar numa seara que é exatamente o que permitiu a abrangência e o sucesso que a análise de ponto de função tem. Com a análise de ponto de função, você não precisa entrar nessa seara, você não precisa entrar tanto nesse aspecto da arquitetura detalhada, né? Para você usar o Snap, se você quiser se beneficiar da medição desses desenvolvimentos que são pontuais em determinada partição, eu citei aqui alguns exemplos, né? Você precisa definir esse conceito, essas partições, né? Então, as partições, elas são todas internas à aplicação,
elas contêm no seu conjunto, né, se eu somar todas as partições, todas as funções que constituem a funcionalidade da aplicação, existe uma cooperação entre o processamento que acontece em cada partição para que eu consiga entregar uma funcionalidade ao usuário. Essas partições, elas não se sobrepõem, essas partições, elas são, vamos colocar assim, disjuntas, né? Então, se eu tenho uma partição referente ao que está rodando no HTML, esse comportamento que está no HTML não vai ser misturado com o comportamento que está no servidor de aplicação, né? Essas partições também devem ter uma consistência. Eu não devo, da mesma forma que acontece com as fronteiras, eu não devo mudá-las a não ser que eu reavalie os meus indicadores, né? Então, é importante que essas partições sejam consistentes ao longo do tempo. Essa partição, ela está relacionada a requisitos não funcionais. Então, por que eu crio parte do software rodando no HTML, parte rodando numa máquina de regras de negócio, parte rodando num servidor de aplicação? Eu não faço isso à toa. Eu faço isso porque, para atender requisitos não funcionais, essa arquitetura ela se revelou a mais adequada, né? Então, essa partição existe para atender requisitos não funcionais. Eu a utilizo para fazer minha medição no Snap, especificamente naquela subcategoria de movimentos internos. E se eu não tiver nenhum particionamento, para todos os fins, considere que a aplicação como um todo vai ser uma única partição, né? Então, essa aí que é a lógica da partição. Então, aqui eu tenho um exemplo, né? Que eu tenho uma aplicação, que eu tenho usuários humanos, eu interajo com outras aplicações trocando dados, né? E aí, internamente, eu tenho aqui uma camada de apresentação, eu tenho aqui uma camada de regras de negócio, eu tenho aqui uma camada de integração, eu tenho aqui uma partição de serviços compartilhados, eu tenho aqui uma partição de acesso a dados. Isso é bastante comum hoje em dia, né? É uma realidade bastante comum. Só para eu ter assim, uma noção do meu público. E é nessa parte que esse trabalho remoto se torna um pouquinho mais difícil. Eu acho que a gente consegue superar isso. Essa realidade é uma realidade que para vocês é uma coisa assim alienígena, que vocês não viram, ou é algo assim que, se vocês não trabalham cotidianamente com isso, é algo que vocês têm ciência de que isso existe? Só para eu avaliar um pouco o meu público. Vocês podem colocar sim e não nessa caixinha de texto, só para... Isso não é alienígena. Beleza. Então, a partição, você já entra no mérito que não é o mérito funcional, né? É o mérito já do projeto da tua solução, né? Esse desenho que eu fiz aqui, por favor, é um desenho ilustrativo, tá certo? É um desenho ilustrativo, não quer dizer que essas são as partições, tá? Só para a gente exemplificar. E aí, graças ao estabelecimento dessas partições, eu consigo fazer o quê? Medir esses fluxos de dados aqui que estão tramitando entre essas partições. Se eu não tivesse essas partições estabelecidas, eu não conseguiria, né, medir esses fluxos de dados internos aqui. Então, tem aqui um exercício, eu vou dar aqui 10 minutinhos para vocês fazerem esse exercício, tá certo? E a ideia é vocês mapearem aí essas partições, tá certo? Então, eu tenho aí 3 empresas, cada uma trabalha com uma caixinha, né? Então, na hora que eu vou estabelecer aqui as minhas partições, o que eu faço? Vou estabelecer uma partição referente à interface com o usuário, uma partição referente às regras de negócio
e uma partição referente ao serviço de dados, de tal forma que eu consiga medir esses fluxos internos que eu não conseguiria medir, caso contrário, se eu não tivesse essas partições estabelecidas. Tá certo? Pessoal, queria agradecer pela atenção de vocês. Me desculpar por algum eventual problema de comunicação sobre essa questão do término do curso. E, ao longo do dia, vocês vão receber notícias aí sobre esse tema, né? Queria perguntar se tem algum ponto, alguma questão que vocês gostariam de colocar aqui na mesa, para a gente poder encerrar o nosso dia de